Tem muita coisa que a gente pode falar do jogo, mas não tem como a gente priorizar o assunto da expulsão do Léo Jardim. Foi o tema desse jogo, não tem como a gente entrar nesse cenário. A arbitragem é lamentável. Só que antes da opinião do João, tua opinião, Smigo, vamos ouvir o técnico Fernando Diniz falando sobre a arbitragem, falando sobre essa expulsão. A gente vai ler aqui daqui a pouquinho também a nota, e mais do que isso, a nota de repúdio do Vasco ao árbitro Flávio, que foi mal quem, demais, quem deu o vermelho para o Léo Jardim. Muito confuso. E também a questão do exame que saiu agora no início da noite, o exame constatando... Não era cera! Não Tava era machucado, o menino machucou a costela, e costela dói, hein? Dói. Costela até para respirar dói. Vamos ouvir Fernando Diniz, por favor. Minha carreira de jogador e treinador tem uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo, e nem critério teve. Ele vai ter esse tipo de critério, vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber. Então, ele chamou a responsabilidade para ele, eu nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, levanta, senão eu vou te expulsar. Pior ainda. Flávio Rodrigues de Souza, nome completo do árbitro da partida. O Vasco emitiu uma nota pedindo não só o afastamento definitivo dele nos jogos do Campeonato Brasileiro, como classificou como desastrosa a atuação da arbitragem nessa partida lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Vamos lá, sua opinião primeiro, João, depois a gente fala um pouquinho sobre esse exame que saiu, que só tornou as coisas ainda piores para o juiz. Um erro lamentável, o Fernando Diniz está coberto de razão no que ele está falando. O Vasco estava conseguindo um resultado, para mim, inesperado. Total. Eu, quando vi Internacional e Vasco Porto Alegre, eu imaginei, o Vasco vai perder esse jogo, cara. E não, o Vasco estava perto de conseguir uma vitória importantíssima. O empate ajuda muito, mas o Vasco poderia ter vencido o jogo. Então é um prejuízo muito grande, né, para um time que está numa situação muito difícil, que infelizmente hoje é um candidato a rebaixamento. De novo, essa é a realidade do Vasco, infelizmente, e a torcida vascaína, ela entende isso. A meta do Vasco é ficar na primeira divisão. Mas será que a torcida vascaína entende isso? Porque eu acho que entende. Porque o João Pedrinho veio a público no início do campeonato e disse que o elenco era de G8. Acho que ele mudou de opinião. Rapaz, eu lembro muito do nosso colega Fábio Azevedo, que é um meme que passa toda hora. Vamos ganhar tudo, vamos ter alegria. Um dia vai ter alegrias, ele merece, hein? Mas vai ter, mas não é. Ele está semeando no deserto ali, rapaz. Mas uma hora eu falo, sabe que eu incentivo muito o Fábio, né? Esse caminho que eu estou seguindo de segmentação, falar para um clube. Eu falo muito para o Fabinho. Fabinho, é o seguinte, cara, você está investindo numa ação que está em baixa na Bolsa há muito tempo, mas que tem um potencial de crescer e de explodir. Total. Uma hora vai dar Uma hora então vai. segue. Agora, são 23 anos nessa, o torcedor do Vasco já não aguenta mais, né, cara? E o pior de tudo, não há uma expectativa de uma melhora rápida, né? Então é uma situação muito delicada. O Vasco tem que ficar na primeira divisão. Se o Vasco cair de novo, piora muito. Eu não sei o que pode já acontecer. está cara. ruim, a arbitragem não ajuda. Não, a arbitragem não é esse jogo específico, a gente sabe que a arbitragem é muito ruim. Eu acho que tinha que trancar esses árbitros lá e fazer que nem supletivo, iam ficar 8 horas estudando, vendo replay, lendo a regra. Faz o Big Brother. É porque você vê... Ia dar audiência. Ia dar audiência. Ia dar briga. Faz prova do líder. Seja organizada na porta. Que isso, fazendo paredão, bota os dois árbitros porque foram na mal. verdade, com o o áudio do VAR, cara, você escuta 3, 4 opiniões, cara, não Parece uma confuso. feira, cara. Não tem um padrão. O próprio juiz, ele marca uma coisa num jogo e no outro, a mesma situação, ele marca diferente. Amigo, olha só, a cera no futebol. Torcedor do Vasco está coberto de razão de reclamar. Isso aí foi uma lambança. Tem razão. Vamos lá, cera no futebol é uma coisa que acontece. Eu recrimino muito. Para você que está em casa, lembra de quando seu time está perdendo e quando o goleiro adversário faz cera, a revolta que dá? Sim. Só que a questão é você padronizar isso. Não dá para, no jogo do Vasco, isso valer e no outro... No próprio jogo, o goleiro adversário fez cera. E não foi expulso. Aí não dá. Ficou 1 minuto também parado o Rocher quando o Vasco estava melhor na partida. Um dos melhores chocolates que eu fiz, Rocher, muito bom. Se quiser patrocinar. Não está patrocinando a gente. Opa, depois dessa vai patrocinar. Vamos a nota, não só do laudo. Não era cera. O cara se quebrou todo. Isso aí escolha um pouco O local onde o Léo pediu atendimento e não foi ouvido pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza
tem uma contusão por trauma na região da costela esquerda do goleiro com hematomas. Isso foi constatado nas redes sociais do goleiro. Olha aí. Ele autorizou, né, que esse exame, o laudo do exame fosse divulgado por um laboratório muito sério, conhecido aqui do Rio de Janeiro, mostrando a ressonância magnética da bacia que foi feita. Então está constatado, sim, uma lesão com hematomas na costela. E aí? E agora? Errou então o árbitro. Ele tem que ser afastado. Ele vai ser afastado, vai apitar um jogo da Série C, Série D, daqui a pouco volta pra primeira divisão. E aí você tá confuso, mano. Vamos abaixa a poeira, daqui a pouco ele volta, ele aparece. Até porque não tem como a gente provar que o Vasco não tomaria o gol se o Léo continuasse em campo. Não, mas o árbitro foi mal demais, prejudicou. De tomar o gol diminuiria. Porque o Léo Jardim, ele há algum tempo um dos melhores goleiros do Brasil. Exatamente. Um goleiraço, né? Acho que ficou evidente, porque a gente viu agora a Copa do Mundo de Clubes e o juiz lá fora, o juiz, né, na Europa, que toca o barco, não fica parando por qualquer coisinha. Juiz, tem a câmerazinha. Isso é bom. Cara, e você vê que o nível é diferente. Aqui é mais picado, os caras param o tempo inteiro, qualquer coisa é falta. E também os nossos jogadores também. Eu até entendo. Não ajuda. Não ajuda, porque eles simulam quando sempre que pode. Barulho, o sempre juiz. Levar vantagem, já reclama antes para pressionar, para ver o que vai dar. Eu acho que vai levar um tempo ainda, tipo uns 380 mil anos, pra gente. O ambiente do futebol. A gente não estará mais aqui. O ambiente do futebol, ele não ajuda, né? Porque é dirigente, uma parte da imprensa também que fica botando lenha nisso, e o árbitro que vai apitar tal jogo, um dia já errou contra o time tal, fica de olho nele. Isso tudo vai aumentando a pressão. Os próprios jogadores dentro de campo, o cara antes do jogo já fala, olha lá, o que você vai fazer com a gente? É uma cultura, né? É uma cultura de reclamar, não para ter um benefício geral, e sim para levar vantagem. Sim. Eu vou reclamar para me dar bem. Eu nunca vi alguém no futebol brasileiro chegar e falar assim, pô, hoje nós fomos ajudados pela arbitragem e o árbitro ajudou a gente. Nunca vi. Agora, quando é roubado, prejudicado num jogo, aí vem todo mundo falar. Ou seja, cada um só pensa no seu lado. Gostou desse corte? Então aproveita e se inscreve no canal, manda pros amigos e ativa o sininho. Não vai perder uma resenha dessa.